AZ escalar R, que dá cosseno de θ. Então esse é o denominador da função, né? Então se você for ver, resulta nessa integral, e já se correndo aqui na frente, né, observe que vai aparecer uma integral em θ, tá certo? Né, e em φ dessa função aqui, que depende de φ dessa forma, né? Observe que eu vou integrar de 0 a 2π o cosseno de φ, que dá 0. Integral de 0 a 2π de cosseno de φ, que dá 0. Integral de 0 a 2π disso aqui, dá 2π vezes isso, certo? Então observe que lá na integral já assumiram as componentes x e y do vetor, né? Já apareceu aqui, não se preocupem, né? Isso aí vocês fazem, essas constantes vão desaparecer, vai ficar esse termo aí. Então observe, calcular essas integrais que aparentemente parecem complicadas, mas não são, certo? Mas veja que dá trabalho, né? Certo? Ou seja, olhe para isso aqui como uma função de θ, né? Função cosseno, certo? A derivada do cosseno está aqui. E o cosseno pode ser expresso, né, em função desse parâmetro U aí, que você pode chamar de U. Certo? Então, com mudança de variáveis, né, eu vou passar rapidamente, porque vocês podem trabalhar isso depois, né? Chama isso aqui de uma função U, certo? Aí tem o du, né, aparecendo θ dθ, tá certo? E assim por diante, né? Certo? Aí vê os limites de integração dessa variável de integração, você fica com essas integrais aí. A variável de integração passa a ser U agora, né? Entre esses limites, certo? Eu sei que vai dar para calcular, não vai ser complicado. Se calcula, certo? Então você tem essa função que aparece aí, interessantemente, o módulo. Por quê? Essa é a parte mais importante desse cálculo, certo? Aparecem esses módulos aí no denominador, né? Por quê? Você tem raiz quadrada de U1 e raiz quadrada de U2. Aparece, quando você calcula a integral final, aparece termos desse tipo aqui, ó, raiz disso aqui e raiz disso aqui, certo? Esses números têm que ser positivos, porque são quadrados, certo? Você, quando extrai a raiz, tem que extrair a raiz positiva. Então, a raiz disso aqui dá módulo de Z menos R. E a raiz disso aqui vai dar módulo de Z mais R. Essa é a parte mais importante desse cálculo. É identificar que você não pode extrair raiz sem botar o módulo, certo? Que vai ter situações em que Z é menor que R, Z é o ponto de observação. R é uma variável, né? Vai de 0 a A, certo? Vai ter situações em que Z está menor que R, e situações em que está maior que R. E a sua módulo muda de comportamento, certo? Então essa é a questão mais importante, né? Certo? Então, dessa função aí complicada, mas ela, no frigir dos ovos, tá certo? Vai ser uma função simples, né? Essa função que está entre colchetes aqui, certo? Essa aqui todinha, que é essa aqui, certo? Vai dar 4R', onde R' vale a integração, se R' é menor que Z, e dá 0 se R' é menor que Z. Tá? Então, uma vez sabendo isso, vocês calculam, né? Eu vou só botar o resultado, tá certo? O resultado é esse aqui, que dá uma coisa muito conhecida, tá certo? O campo linear dentro da esfera, ele aumenta com a distância, e é radial, porque aquele eixo Z pode ser qualquer direção do espaço, certo? Ele varia com o inverso quadrado da distância do lado de fora. Tá? Então, um gráfico disso aí, né? Ele é linear, atinge o valor máximo, que é o 0A sobre 3ε0 na superfície da esfera, certo? E desse valor máximo cai com 1 sobre R2 aqui, tá certo? E aumenta com R aqui. Tá? Esse é um resultado bem conhecido. Só antes você fez Z igual a R, Porque ele pegou os eixos Z e botou para qualquer direção. Então, eixo Z virou eixo radial. Essa vantagem do Z, você faz com Z. Depois generaliza. Joga para R. Só faz e o AZ virou R. Tá? Se fosse para baixo, era para, né, qualquer direção. Tá? Então, Então, observe que esse resultado, tá certo, pode ser calculado também, né? Esse é o resultado que se obtém, né? Mas ele pode ser escrito de forma sintética desse jeito aqui. Tá? Onde Q envolvida é a carga envolvida por uma esfera imaginária de raio R. Né?
Certo? Então, deixa eu fazer um desenho aqui separado para a gente poder ver isso. Certo? Então, o campo, né? Está fazendo a esfera bem feitinha aqui. Meio difícil desenhar com esse negócio aqui, mas vamos dizer que seja esférico, certo? Então, veja, o campo nesse ponto, quando você calcula? Deixa eu fazer um ponto azul aqui. Desenha uma esfera de raio igual a esse raio aqui, R, certo? Certo? Calcula a carga envolvida por essa superfície de raio R. Então, o campo nesse ponto aqui vai ser essa carga envolvida, tá? Sobre 4πε0R2, né? Na direção radial. Tá? Se você circundar essa região de carga para uma esfera externa de raio R, tá? Tá? Então a carga envolvida para essa esfera de raio R, agora raio R maior do que o raio. Esse aqui é o raio A, né? Da nossa esfera aí, certo? Então, a carga envolvida por ela vai ser a carga dessa região, certo? Né? Passou da superfície da esfera, a carga envolvida é constante. Dentro não, a carga envolvida você vai variar de 0 até o valor máximo, que é a densidade, né, vezes o volume, 4/3 de π3. O valor máximo da carga envolvida é esse. O valor mínimo é 0 na origem, certo? Então, a sua esfera onde você engloba a sua carga envolvida é 100. Isso é a lei de Gauss, na realidade, né? Certo? Então... Bom, esse é o método da superposição. Eu podia ter feito do mesmo jeito, calculando o potencial, certo? Né? Ia ter uma integralzinha complicadinha, ia ter módulo do mesmo jeito, a gente ia ter que lidar desse jeito. Né? Você podia ter feito assim. Outra forma de calcular problemas desse tipo é usando a lei de Gauss. Certo? Deixa eu usar aqui umas ferramentas que já fica mais fácil de calcular, tá certo? Mais rápido, né, talvez. Certo? O problema é que se tem uma cor... Deixa eu ver, eu posso mudar. Posso fazer isso, não posso. Beleza. Então, o que tem? Nós temos a nossa esfera de carga aí, certo? Vou combinar aqui. Você tem a esfera de carga. Tá com cor vermelha, né? Tá com cor azul aqui. Aqui está o raio da esfera, certo? Aí lá. Né? E aí você tem... Dá para ver bem? Não está ruim, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Peraí. Apaga tudo. Vou fazer assim. Eu vou fazer esfera amarela, né? Deixa eu fazer essa esfera, por enquanto, amarela. Dá para ver, certo? E vamos pegar uma superfície gaussiana aí. Acho que azul talvez fica bom, né? Deixa eu amarelo aqui, peraí. Deixa eu fazer agora, sei lá, azul. De raio inferior, tá certo? Observe, né? Vamos, antes de mais nada, deixa eu pegar aqui pegar um lápis aqui, certo? Opa. Bom, aqui está a esfera de raio A, né? Então, a lei de Gauss, ela se aplica em problemas de altíssima simetria, certo? Se você souber de que coordenadas o campo depende e quais são as componentes que estão presentes num problema, né? E se a resposta a cada questão dessa for 1, você pode usar a lei de Gauss para calcular a incógnita, porque a lei de Gauss diz o seguinte: o fluxo elétrico, né, igual a integral de ρ dV, né? Sigma envolve o volume V, certo? Né? Ora, veja como esse problema é complicado, né? A sua incógnita, tá certo? Porque D é o vetor que você quer calcular e D é o campo elétrico e D igual a ε0E, né? Não é a mesma coisa. A sua incógnita está dentro de uma integral. Você poder calcular essa incógnita, né, dado o lado direito, dado o segundo membro, você tem que tirar essa incógnita da integral, certo? Né? Ora, você só pode integrar se você só pode fazer isso se você souber muita coisa já a priori, certo? Então